Olá, boa tarde. Quero falar um pouco hoje sobre a proteção dos nossos rios da mata ciliar, ou melhor, a falta dela da mata ciliar. O que eu vou falar, ele foi comprovado, não é? Eu respeito a opinião dos os engenheiros florestal, maravilha, que Jesus continue guardando, né? E todo conhecimento ainda é pouco, isso é muito bom. Mas eu quero falar da mata ciliar no nosso município. O que eu estou falando não é teoria, é prática. Eu, dentro do nosso município, corri a pé todas as margens dos rios do nosso município, aproximadamente 35 quilômetros entre parte do Pedra Branca, porque foram 7 quilômetros do Parque do Mucambo, 7 quilômetros para parte do Mucambo, mais 10 quilômetros e 200 metros do Rio Pedra Branca, mais 12 quilômetros e 500 metros do Rio Jaguaribe, mais 3 quilômetros e 500 metros do Caraí. Isso é, os 40 quilômetros eu fiz isso a pé, observando as margens dos rios, em dias completamente diferentes, até meses diferentes, mas fiz questão de ir lá para ver as margens do rio e a situação, a degradação, como se encontra. Uma certa feita, em 2019, no encontro que tivemos, um curso de 2 dias que envolvia a segurança do trabalho e meio ambiente, essa questão toda, lá com o Ministério Público, com o Corpo de Bombeiro, com todo esse pessoal, todos os técnicos até do Ministério do Trabalho, etc. Até eu discordei, discordamos eu e com o engenheiro florestal, porque eu questionei a questão do bambu, né? E ele falou que o bambu não era o ideal, e eu disse para ele que nós não trabalhamos com o ideal, nós trabalhamos com o que nós temos. Eu até citei que o capim não seria ideal para fazer uma ponte, mas no Peru eles fazem ponte com capim, eles só tem capim, eles são desprovidos da madeira, são desprovidos do ferro, daquelas questões todas, mas eles têm capim em abundância e é com capim que eles fazem uma ponte com capacidade para passar até 8, 7, 10 pessoas por vez. Então não é o que você tem, você precisa usar o que você tem, você precisa não ficar dependendo, né, de outras localidades. Pois bem, depois de ver isso, cheguei à seguinte conclusão. A mata ciliar, né, para aqueles que não têm muito conhecimento na área, a mata ciliar, a palavra ciliar deriva de cílio, que é essa proteção que nós temos nos olhos, né? Então, a função da mata ciliar é impedir o assoreamento. Essa é a função da mata ciliar. Impedir o assoreamento. A mata ciliar, ela não é as margens do rio, ela depende do leito do rio. Por exemplo, nosso rio Jaguaribe, a média de mata ciliar seria de 7,5 metros, mais ou menos isso. O rio São Francisco chega a 500 metros, é o que determina a lei. Mas o que é que eu vi nesses mais de 40 quilômetros de chão, andando a pé, tempo chuvoso? Foi a pior época que eu fiz isso. Cheguei a inchar os tornozelos, inflamar a rótula, de ficar alguns dias sem poder andar direito. Mas eu tinha que fazer isso para falar daquilo que eu vi, daquilo que eu percebi, para materializar os fatos, em vez de apenas teoria. O que é que eu percebi? Para o assoreamento do rio, para evitar o assoreamento do rio, não existe nada que se compare ao bambu. O bambu, ele se torna o melhor para a última camada, não para ocupar a área toda dos 7,5 metros aproximadamente de margem, mas para ocupar a margem do rio. O bambu é o melhor que temos. Eu vou dizer prática. O bambu ele forma uma barreira física que não passa nada. Qualquer matéria que vir, ela só vem até o bambu. Nenhuma outra, nem a engazeira, nenhuma outra. A engazeira é boa para sombra, tudo. Mas uma chuva pesada, né, uma chuva forte, ela não impede que aquela matéria orgânica desça até o rio e assoreie o leito do rio. E o bambu não. O bambu tem essa capacidade. E outra coisa, para aqueles que acham que o bambu
resseca, não é bem verdade isso. Isso é apenas mito que trabalha com isso. Aonde você vê nos nossos rios, aonde tem bambu, é onde existe a maior quantidade de água. Até porque uma planta que a raiz não se alonga muitos, é tipo uma bucha, aquela raiz dela, e não são raízes muito profundas, pelo contrário. O bambu, alguns deles acumulam água ali no caule. Algumas pessoas até cortam para beber quando está com muita sede. Então, essa história de dizer que o bambu não presta, que é isso, aquilo, outro, é mito. Para a mata ciliar não há nada, nenhum tipo de planta que faça uma barreira física como o bambu faz. Agora, eu convido a vocês a ver isso na prática. Ir ao leito do rio, sair dos livros, sair da internet e isso já o sapato, eu dei 10 quilômetros, 20 quilômetros no beiço do rio. Faça uma análise do que uma análise visual, né, material, apalpável daquilo que você está vendo. Então, a mata ciliar, por exemplo, você pode preencher essa outra área com vários tipos, até cercar e deixar que a natureza, por conta própria, ela vai se regenerando, para que forme um corredor. Por exemplo, nós temos alguns lugares aqui que tem algumas capivaras, está desprovido desse corredor ecológico, teria um corredor para facilitar o deslocamento dessa capivara, o deslocamento de outros animais totalmente terrestres, mas também o saguim, que tem muito por aqui. Então, o certo seria trabalhar com essas duas, o bambu, que forma literalmente uma barreira impenetrável. O bambu é uma barreira impenetrável. Aonde tem bambu não vai haver assoreamento e o corredor ecológico colado com o bambu. Então, dizer que o bambu resseca a terra, dizer que tudo isso é mito. Vamos para a prática. 40 quilômetros aproximadamente andando a pé, debaixo de sol causticante. Mas consegui o que eu queria.